Bom dia a todos. Me chamo Caio Holanda, sou R3 da São Carlos e hoje a gente vai dar continuidade às sessões de cabeça e pescoço com o tema anatomia e inflamação das glândulas salivares. É muito importante no início, né, a gente fazer a divisão em dois grandes grupos, né, das glândulas salivares. As maiores, que são as parótidas submandibulares, sublinguais, as menores, que estão na mucosa da cavidade oral, da faringe, da cavidade nasal e nos seios paranasais, né? E a sua função principal de secreção, né? Onde tem a função tanto relacionada à digestão, à lubrificação, como também à limpeza da cavidade oral. Quando a gente vai entrar nos processos patológicos, né? Uma forma prática é justamente fazer essas caixinhas, né? Onde a gente vai conseguir falar sobre os diagnósticos que estão relacionados. Então, os processos inflamatórios infecciosos, que a gente vai dirimir mais à frente, que é o agudo e crônico, os obstrutivos, né, que podem também estar relacionados a processos inflamatórios secundários a isso, né, e os neoplásicos, que também têm tanto causas benignas como malignas, mas que representam menos de 3% dos tumores de cabeça e pescoço. Tá? E lembrando que a frequência das neoplasias é mais comum das parótidas submandibulares, depois, em menores proporções, as salivares menores, depois as sublinguais e também causas ectópicas. Né? Então, com relação à anatomia das glândulas salivares, né, a gente consegue ver aqui a representação na imagem, em ordem, né, de 1 a 6, a gente consegue ver o ducto parotídeo no 1, atravessando o masseter, né, o 2, a prega sublingual com as aberturas dos ductos sublinguais. O 3, a carúncula sublingual. O 4, a glândula sublingual. E o quinto, a submandibular. E a sexta, a parótida. E aí, outros pontos também, marcos importantes anatômicos que a gente precisa sempre analisar e ter isso em mente, principalmente o ramo temporal, o ramo zigomático, o ducto parotídeo, né, que é o ducto parotídeo distensen, esse que atravessa o masseter, o ramo bucal, marginal e o cervical, são todos os ramos do nervo facial. Então, a gente precisa ter essas posições anatômicas importantes, principalmente porque, caso tenha uma necessidade de uma abordagem cirúrgica, a gente precisa topografar bem o processo, a sua extensão, onde ela está centrada e onde ela vai, onde é que ela está se estendendo, né? E esses marcos anatômicos bem importantes. E aí lembrar que o nervo facial, ele entra pela glândula posteriormente, né, a parótida, e quando sai, ele sai no forame estilomastoideu e passa lateralmente pelo processo estiloide e segue anteriormente através da glândula, né, e lateralmente pela artéria carótida externa e a veia retromandibular, né. E aí com as suas divisões dos ramos, né, temporais, zigomáticos, bucais, marginais e os cervicais. E aí outro ponto também em relação da parótida em si, esse processo, a glândula parótida, a sua localização principal, né? Ela fica entre o processo mastoide e o ramo mandibular. Ela é dividida em duas porções, né? A gente tem a superficial, que corresponde a cerca de 80% do parênquima, e a profunda, que ela vão ser separados pelo nervo facial. O lobo superficial, ele encontra-se lateral ao nervo facial, e essa divisão é importante, principalmente no tratamento cirúrgico, para haver um planejamento adequado de abordagem e, no caso, né, objetivando a preservação do nervo facial e de seus ramos. Porém, eventualmente pode ser difícil a sua identificação do nervo facial em si nos métodos de imagem, mas é importante a gente ter esses reparos anatômicos, porque a gente consegue otimizar mais ainda e identificar, topografar melhor a lesão para melhor abordagem. O ducto excretor principal, né, que é o ducto de Stensen, ele sai dessa porção anterior da glândula parótida, mede em torno de 7 centímetros, né, e tem essa orientação mais retilínea, fazendo essa curva anterior ao masseter, né.
ele vai até ele penetra até o músculo bucinador e entra na mucosa oral no nível do segundo molar superior, tá? E aí, outros pontos também de porções anatômicas, né? Aqui representando no corte transversal, a gente consegue visualizar um músculo masseter, o pterigoide medial, tá? E o lobo parotídeo acessório, né? Você tem anterior e separado a glândula parótida, que é visto, uma variante anatômica vista em 20% da população. E ele fica mais superficial a um músculo masseter, né? Ah, e separado da glândula parotídea, como está sendo posto aí bilateralmente. Outro ponto também é em relação a os marcos, quando a gente vai analisar isso na ressonância. Aqui é um corte transversal também, tá? Um corte axial da ressonância, onde a gente observa alguns reparos anatômicos, né? Em ordem, né, de 1 a 9, a gente vê o músculo masseter no 1, a apófise estiloide, no 2, o músculo pterigóide medial no 3, o 4, o corpo posterior do músculo digastro, 5, o músculo esternocleidomastoide, 6, a artéria carótida externa e a veia retromandibular no 7, o 8, o nervo facial e o 9, o forame mandibular. E aí, quando a gente vai fazer uma abordagem em relação à inervação e vascularização das glândulas parótidas, na inervação, ela tem inervação simpática, né, principalmente pelo plexo carotídeo, né, e tem também a parasimpática, que ela é relacionada à parte do nervo aurículo-temporal, né, e ela secretomotora, e aí a gente tem também os ramos mandibular e o ramo do nervo do trigêmeo e do nervo glossofaríngeo, que também fazem parte dessa inervação. A artéria carótida externa, ela, a partir da bifurcação da carótida comum, ela já se divide em seus 8 ramos, e dentre eles, o ramo temporal superficial, maxilar e facial são os responsáveis pela vascularização da parótida. A veia retromandibular, ela já tem essa vascularização, né, essa drenagem justamente pela veia retromandibular, que é um ramo que é a veia facial posterior. E a função dessa veia em si, ela tem uma relação com a veia maxilar, que fica localizado entre o nervo e a artéria, e sai pelo polo inferior e drena para a veia jugular externa. Outros pontos, agora falando sobre as submandibulares, né? Os reparos anatômicos importantes que a gente precisa ter em mente, né? Indo de o nervo lingual, depois o ducto de Varton, o músculo milioídeo e o 4, o genioídeo. E aqui nas submandibulares, ela vai estar localizada no espaço submandibular, certo? Ela tem um tamanho cerca de metade do tamanho das parótidas, né? Localiza-se nessa região supraioide e entre o corpo da mandíbula e o músculo milioide. O ducto submandibular, o ducto de Varton, ele origina-se da superfície inferior da glândula e termina no freno lingual, tá? E aí, lembrando que o ducto de Varta, ele tem esse trajeto ascendente, né, originando-se dessa superfície inferior da glândula e termina no freno lingual, como eu tinha comentado. E medialmente, a glândula sublingual, tá certo? E aí, dando continuidade também a alguns reparos anatômicos, na anatomia das glândulas submandibulares e sublinguais, a gente tem em ordem, né, de 1 a 12, a gente vai ter o músculo masseter, o 2, o músculo esternocleidomastoide, o 3, o corpo posterior do ramo do músculo digástrico, 4, o músculo milioídeo, 5, o hipoglosso, 6, o genioídeo, 7, a tonsila inferior da face, 8, a glândula submandibular, 9, a glândula sublingual,
10, a veia jugular interna, e aí no 12, a artéria vertebral, e o 13, ducto submandibular. E aí, dando essa continuidade, né, nas glândulas submandibulares, aqui a gente tem duas imagens de ressonância, tá certo? Cortes coronais em T1, onde a gente observa o primeiro dente molar demonstrado no leito, né, das glândulas submandibulares e sublinguais, e a gente observa o espaço submandibular, ele é visto essa área mais sombreada que está sendo destacada, e ele sendo citado lateralmente ao músculo milioide, né, tem essa seta marronzinha que está demonstrando. Também é visto também no espaço sublingual, nessa segunda imagem, ele é visto como essa área mais sombreada, laranja, certo, lateral, e vai estar lateralmente ao complexo, né, do genioide e o genioglosso, né, que são os músculos que vão estar nessa topografia mais medial. Dando continuidade, então, nas submandibulares, os marcos, né, de vascularização arterial, majoritariamente a gente vai ter as artérias lingual e facial, e a venosa, a veia facial anterior. Na inervação, a gente vai ter a inervação simpática pelo plexo carotídeo e parasimpática pelos nervos lingual e facial. No linfático, a drenagem vai vir justamente pelos linfonodos submandibulares, né, que seriam ali na topografia do nível 1B, tá? Nas sublinguais, né, a gente vai ter, elas vão estar na topografia mais anterior no assoalho da boca, acima do milioídeo, né, e lateralmente ao genioglosso, né, lembrando que o espaço sublingual ou submandibular ele pode se estender para o espaço parafaríngeo, né, por conta dessa comunicação que ocorre livre entre a margem posterior do milioide. E lembrando que as sublinguais elas vão ser essas menores glândulas, né, das glândulas salivares, né, que nós temos. E tem uma redução com o tamanho com o decorrer da idade, né? Lembrando que no caso aqui, nas sublinguais, a secreção salivar ela vai ser proveniente, né, vai ocorrer através dos ductos de Rivnus, né, que terminam em vários orifícios junto às pregas sublinguais no assoalho da boca, né. Ocasionalmente, alguns ductos se unem para formar o ducto de Bartholin e desembocam no ducto de Bartol, tá? E aí, só para dar esses reparos, né, na vascularização, a gente vai ter a artéria submetoniana e sublingual, a venosa vai ser paralelamente essas artérias correspondentes, né, as veias submetonianas e sublinguais também, e a inervação vai ser igual das glândulas submandibulares, né, através do nervo facial. No linfático, a gente vai ter linfonodos no nível 1A e 1B, tá? E aí, outros pontos também, nas salivares menores, né, um aglomerado submucoso de tecido glandular na cavidade oral, palato, tonsilas, faringe e laringe supraglótica, né, e cada um possui um sistema ductal próprio, mas representam 8 a 10% da saliva, né, na produção de saliva. E aí, quando a gente vai falar das alterações das glândulas salivares, né, tem algumas caixinhas para a gente conseguir dividir e raciocinar em cima de cada causa, de cada etiologia. Dividindo, né, a gente vai ter as causas obstrutivas, aí vem a cialolitise ou a estenose do ducto submandibular, que pode estar até sendo ocasionado por conta de um tumor, né, ou doença granulomatosa. A gente tem a inflamação, que aí vai ser tanto a cialodenite crônica, como o Sjögren, como a cialodenite esclerosante crônica, né? Como também outras relacionadas a doenças relacionadas a G4. Então, essa é uma outra caixinha também. Na infecção, a gente vai ter a cialodenite aguda, que geralmente após a cialolitise, a gente vai ter a cialodenite supurativa aguda, a viral aguda também, tá? E a última, né, nos processos neoplásicos, isso daí a gente vai deixar
para o segundo tema. Mas dando início à sessão, a gente vai ter aqui o primeiro caso, né? Paciente de 18 anos com dor e edema perimandibular à direita. Se alguém quiser participar, fica à vontade. Oi, bom dia, Caio. Bom dia. Opa, bom dia. Pronto, eu posso ajudar a descrever. Aqui a gente vê duas imagens, a esquerda no corte axial e a outra no corte sagital do pescoço, da tomografia do pescoço. Eu consigo identificar nas duas imagens, né, essa imagem ovalada, calcificada, na região, na topografia, né, da glândula submandibular direita. Eu acho que pode corresponder a uma cialolitise. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Obrigado, Mariana. Então, aqui a gente já entra, então, no caso de cialolitise, né? A cialolitise é esse cálculo na glândula salivar que vai causar dor e aumento volumétrico, né? Ah, as mais comuns, né? A gente vai ter a submandibular, 80 a 90%, depois as parótidas, 10 a 20%, e depois as sublinguais, né? É, a alteração também vai ser essa saliva mais mucoide, viscosa e alcalina, tá? O cálculo em si, ele costuma ser mais sintomático do que propriamente a glândula, né, a dor glandular, mas geralmente eles são cálculos únicos, né? Na tomografia a gente vai ver o exame melhor para a gente identificar, mas a gente vai observar os cálculos intraductais, e também você pode ter, além desses achados, né, litíases, traumas, manipulação cirúrgica, que pode levar também à estenose ductal. As complicações principais é a estenose, a cialodenite aguda crônica, a atrofia glandular, a infecção secundária, mucocele e o pseudotumor de Kuttner. E aí, vamos para mais um caso. Caso 2, paciente com dor em hemiface esquerda. Bom dia, querido. Opa, bom dia, Gi. Ó, preciso aí tomografias em corte axial do pescoço. Uma sempre no contraste. E aí a gente vê o cálculo na topografia do ducto submandibular, acho que esquerdo. Uhum, E quando a gente vê a imagem com injeção de contato, a gente a glândula submandibular esquerda, ela está um pouco mais ovalada, como se tivesse assim, um volume maior e ligeiramente heterogêneo em relação à direita. uhum, Nesse caso, eu penso mais numa saladinite ao a celulitismo. perfeito, perfeito, Gi, obrigado. E aí, a cialadenite, né, ela é uma doença unilateral, né, geralmente ela está associada a essa obstrução ductal ou a infecção bacteriana. Quando ela é mais bilateral, né, ela vai ter essa característica de ser mais relacionada à infecção ou condições inflamatórias, né, mas enfim, quando unilateral, geralmente é a obstrução. E aí a cialadenite infecciosa, geralmente por etiologias, né, virais ou bacterianas secundárias à infecção dentária ou odontogênica, ou trauma penetrante, ou ainda a obstrução pelo cálculo. As não infecciosas, né, estão relacionadas às doenças autoimunes e sarcoidose, e a gente tem as cialodenites agudas e crônicas, né, e a gente vai discutir isso daí em sequência. Então, mais um caso. Paciente do sexo masculino, 35 anos, com edema facial e cervical à esquerda há 4 dias. Bom dia, Caio. Tudo Opa, bom? bom dia. Posso participar aí? É, no caso 3, a gente vê que o paciente está referindo a edema facial cervical há 4 dias, né? Então fala mais a favor de um processo agudo. A gente tem duas imagens de tomografia com contraste, a esquerda num corte axial e a direita num corte coronal.
E o que chama mais atenção aí é justamente esse aumento de partes moles, né? Diferente dos outros dois casos, eu não consigo observar aí um fator obstrutivo que teria densidade óssea, né? Como cálculo obstrutivo ou algo nesse sentido. Então, parece ser algum processo infeccioso agudo ou inflamatório agudo, principalmente aí na topografia da glândula da parótida, talvez. Não vejo também nível líquido para pensar em abscesso, então eu ficaria com alguma causa inflamatória aguda mesmo, a parótida, uma Perfeito, opção. perfeito. Gustavo, só, eu não sei se eu ouvi direito, mas na hora tinha falado sobre a TC, o Uhum. direito, né, é o axial e o esquerdo é o coronal, não é isso? Isso, exato. Pronto, Com pronto. E contraste, aí, exato. isso, perfeito. E aí, também a gente consegue ver, né, nessa topografia da parótida, múltiplos linfonodos intraparotídeos, né, que podem fazer esse aspecto mais heterogêneo, né? Talvez até tenha algum grau de necrose envolvido, né? Mas você vê que ela está um aspecto bem lobulado, né? Mas é assim, um aumento, né, do tamanho da parótida. E é isso, só para complementar mesmo, mas excelente, viu? Beleza, Obrigado. cara. E aí, na célula-adenite aguda, né, a gente vai ter a clínica principalmente de dor e edema, né, e hiperemia, e pode ter também, quando tiver alguma drenagem, né, ou espontânea ou até cirúrgica, drenagem purulenta, né. Causas em si, a gente vai ter a reação inflamatória bucal, né, a compressão por tumores adjacentes, né, o cialólito, né, intracanalicular, que pode fazer esse grau obstrutivo. Outras causas, infecções virais também podem causar, o paramoxovírus, né, o CMV e o EBV, e infecções bacterianas, e os mais comuns, Staphylococcus aureus, né, Streptococcus pneumoniae, e é, é, dos principais, né? Na célula-adenite aguda, né, as alterações de imagem, a gente vai ter o ultrassom com aumento volumétrico da glândula, uma redução da ecogenicidade, né, justamente podendo ter aumento do fluxo ao Doppler. Na TC, a gente vai ter um aumento da glândula salivar, que vai tender a estar mais aumentada nas imagens sem contraste, né, com um realce mais difuso do tecido glandular. E na ressonância a gente vai ter essas alterações edematosas difusas, né, com alto sinal MP2, tá? E o caso 4 é um paciente feminino de 65 anos com edema doloroso de repetição na mandíbula esquerda, né? É o 7º episódio nos últimos 2 anos. Bom dia, Caio. Bom dia, Samara. A gente tem aí 3 imagens, né, de tomografia. A primeira a gente tem a sem contraste, a segunda aparentemente com contraste, a terceira janela óssea, né, cortes axiais. E a gente vê aí essa imagem ovalada, alongada, aparentemente calcificada, justamente nessa região esquerda, né? Na topografia, acredito que de ducto parotídeo esquerdo, e além disso, o aumento da parótida, né? Aumento difuso da glândula. E então, pela clínica, né, que você disse que já é o 7º episódio, e esse aumento volumoso, né, da glândula parótida, a gente pensa na cialadenite crônica, né, já que é o 7º episódio nos últimos 2 anos. Perfeito, perfeito. E aí, a célula-adenite crônica, ela geralmente acontece nas parótidas, né, e o público, obrigado, Samara, e o público adulto, né, ela vai ter essa etiologia multifatorial. A clínica vai ser esses episódios
recorrentes, né, episódios de repetição da cialodendite com um aumento glandular. Você tem a doença de tratamento clínico, né, tratamento cirúrgico com excisão da glândula e do ducto, são reservados mais quando os sintomas são de dor e edema intratáveis, né, e por isso a gente pode até visualizar as secreções também menos purulentas, né, em relação à saudonite aguda. Na imagem, obviamente que vai depender da duração e da gravidade, mas os achados principais, né, no ultrassom, geralmente não vai ser alterações significativas, mas o principal é a ecotextura glandular heterogênea. Na TC vai ter aumento da glândula, né, aumento glandular, e na ressonância vai ter esse sinal mais heterogêneo, tanto em T1 e T2, porque vai ter associado edema, fibrose, junto do processo inflamatório. E aí, o caso 5 é um paciente masculino de 55 anos, com quadro de ceratoconjuntivite e disfagia. Bom dia, Caio. Bom dia. Nesse caso, a gente consegue perceber, né, uma imagem de ressonância, corte sagital e axial. Coronal e axial, desculpa, é verdade. Tranquilo. E aí a gente consegue perceber que na topografia das parótidas bilateralmente tem um realce heterogêneo, não sei se calcificações ou algumas lesões que simulam nódulos. Eu vi que pode ter um aspecto de favo de mel, né? Esse aspecto. E aí eu consigo perceber isso. Tranquilo. Obrigado, viu, Paloma? Esse aspecto em favo de mel é bem característico, né, da síndrome de Sjögren, não é isso? E aí, temos um caso aqui de síndrome de Sjögren. Ela é uma doença autoimune que pode afetar as glândulas exócrinas, né, as salivares e as lacrimais. É uma das causas de xerostomia e xeroftalmia, resultando num aumento glandular. Tem a predileção pelo sexo feminino, em 90% dos casos, né, e a idade média, né, que ocorre entre a quinta e a sexta década de vida. A glândula parótida é essencialmente a mais comum, em 80% dos casos, e a clínica vai ser isso mesmo, né, ceratoconjuntivite, a disfagia e a dificuldade para fala. Com o diagnóstico, vai ser feito junto com a clínica, a biópsia e a detecção dos autoanticorpos, né, anti-Rho e anti-LA. A síndrome de Sjögren, né, os aspectos. No ultrassom, a gente vai ter uma ecotextura mais heterogênea, com focos ovalados, né, e hipoecóicos, né, que no Doppler a gente vai ter também um aumento da vascularização. A TC, ela é mais inespecífica, mas principalmente vai ter um aumento da glândula, pode exibir os nódulos ou calcificações pontiformes, e na ressonância, no T2, vai ter o aspecto mais típico, né, de favo de mel, no parênquima, né, como foi do caso discutido. E aí, outro caso 6, paciente de 55 anos, feito o tratamento radioterápico há 2 meses. Oi, Caio, bom dia. Bom dia, Carol. Hoje eu vou poder ajudar, que hoje eu não vou precisar deixar o Vinícius na escola, que ele adoeceu. Vamos lá contribuir, né? A gente tem aqui uma tomografia no corte axial, com contraste. Então, são dois cortes em topografias diferentes. E aí a gente observa na primeira imagem, onde a seta aí está apontando, as glândulas submandibulares, certo? Que tem um realce ao meio de contraste, e um pouco mais em cima a gente vê a glândula das parótidas, as glândulas das parótidas, né? Que também tem um realce ao meio de contraste, certo? Acredito que elas não estejam com seu tamanho adequado, né? Estejam principalmente aí a submandibular. E aí esse realce é meio que heterogêneo. Eu não vejo mais
nenhuma coisa associada. Sim. E aí, obrigado, Carol. E aí, no caso, nós temos essa cialodenite, né, induzida por radiação, né? Uma coisa que é interessante é que é, a, a dose, né, que o paciente acaba passando pelo tratamento radioterápico, isso pode induzir fases de processo, né? É, dependendo da quantidade de dose, mas se ela for menor ou igual a 6 Gray, né? Vai ter majoritariamente o edema glandular, maior do que 15 vai ter essa lesão parenquimatosa, e acima ou igual a 40 já vai ter uma atrofia parenquimatosa, né? Mas é uma alteração pós-actínica, que aí na fase aguda, e detalhe, isso é tanto induzido pela radioterapia como pelo iodo radioativo, tá certo? E aí na fase aguda a gente vai ter esse edema com obstrução de pequenos vasos. No ultrassom, ela vai estar com um aumento de tamanho, né, do volume, um aspecto mais anecoico, e na TCE ressonância, um aumento também com um realce mais intenso pelo contraste. Na fase mais tardia, né, que geralmente está relacionada ao um maior tempo, né, de radiação, a gente vai ter já dimensões reduzidas e a heterogeneidade também a ultrassom. E aí, caso 7, é um paciente de 43 anos com histórico de paralisia facial e dor ocular, apresentando dor em topografia parotídea. Assim, essa imagem a gente tem uma tomografia. Tá me escutando? Eu só tenho. Tô sim. Tá, ok. Eu fui pronto. Então, mais tomografia corte axial do pescoço. O que eu notei é que eu achei as parótidas talvez um pouco aumentadas, principalmente a esquerda. Mas, fora isso, eu não estou vendo muita coisa. E a clínica, eu não estou lembrando de nada muito específico. Eu fiquei na dúvida se tinha algum linfonodo, ou um linfonodo mais proeminente, mas eu não estou conseguindo apontar um direitinho, sabe? Então, então, se eu conseguir ver isso. Pois é. Não, Gi, obrigado. Mas é isso mesmo. Os linfonodos em si têm essa característica, você vê que tem, dentro da intraparotídeo, né, você tem essas áreas de mais hipodensas, né, lembra a densidade de gordura, né? Mas é basicamente isso, essas nodularizações dentro da bilateral, né, nas glândulas, com um aumento discreto, né? E aí, uma condição dessa, né, que pode estar relacionada e a gente tem que lembrar, é a sarcoidose, né? Lembrando que a clínica ela é essencial para o diagnóstico, é difícil fomentar esse diagnóstico só pelo exame de imagem, mas ela vai ter esse aumento doloroso da parótida e é visto geralmente em 30% dos pacientes com um edema bilateral, geralmente. E lembrando que uma variante, né, subaguda da sarcoidose, né, a síndrome de Herzog, a gente vai ter um aumento parotídeo com a paralisia facial, que é a manifestação neurológica mais comum da sarcoidose, é a uveíte anterior, e os achados de imagem são bem específicos mesmo. Um aumento, às vezes muito discreto, da glândula, com linfonodos intraparotídeos, né? E aí, caso 8, paciente de 50 anos, sintomas respiratórios crônicos, com positivo para baixo, com dor e edema em face esquerda. A gente vê aí, no caso, TC axial, duas imagens, né? A primeira e a segunda, a terceira coronal. E, no caso, a primeira antes do contraste, acho que a segunda é contrastada e a terceira também. A gente vê esse aumento da parótida esquerda, né? E dentro parece que tem umas pequenas lesões hipodensas, né? Bem delimitadas, arredondadas. E pela clínica, né, tem o Ba positivo, a gente pensa em tuberculose, apesar de ser raro acontecer, mas
Quando acontece, na maioria das vezes, é com a glândula parótida, que tem esse acometimento, né? Podendo até a gente pensar muitas vezes que é neoplasia, mas não é, é um acometimento infeccioso. Perfeito, perfeito. E aí, obrigado, Samara. E aí a gente tem um caso de tuberculose, né? Um acometimento glandular, ele é incomum, né? Como a Samara tinha comentado, sendo mais comum quando ocorre, né? Na glândula parótida, em 70% dos casos, né? E tem esses linfonodos interglandulares, né? Que a gente consegue observar também. A apresentação ela pode ser aguda, fazendo uma cialodendite com a formação de abscesso, ou crônica, podendo até simular uma neoplasia também, tá certo? Mas essas são as características principais, né? O caso 9, o paciente sexo feminino, 72 anos, com o aparecimento de umas fístulas cutâneas nas regiões cervical, mandibular, pré-auricular e temporal. Pronto, então vou adiantando aqui um pouquinho, tá? Então aqui a gente tem um corte axial de TC com contraste, né? Nessa topografia a gente tem uma massa, né, com um realce mais heterogêneo na topografia da glândula parótida direita, né? Essa lesão com um realce heterogêneo não faz tanto efeito de massa, não rechaça estruturas adjacentes, mas ela é centrada na glândula parótida direita, principalmente. E aí, no caso, a gente tem aqui uma representação da actinomicose, que é a infecção bacteriana rara, mas causada pelo micro-organismo do gênero Actinomyces, né? Tem 3 tipos diferentes de localização, ela pode ser cérvico-facial, abdominopélvica e pulmonar. Na localização cérvico-facial, a mais comum, né, pode cometer as regiões perimandibular, laterocervical e as glândulas salivares maiores, até o assoalho da boca, masseter, e o espaço parafaríngeo e maxilar superior. Dos fatores predisponentes, né, a gente processos de exodontia prévia, né, a presença de cárie e cistos de origem inflamatória e até ingestão de corpos estranhos. E no ultrassom a gente vai ter linfonodos reacionais, né, nessa topografia, e na TC um aumento de volume de tecidos moles, né, um aumento volumétrico glandular com esses linfonodos envolvidos, né. E aí o ponto é que é importante também fazer essa avaliação destacando os diagnósticos diferenciais, né. Nem sempre vai ser algo tão expressivo, né, fácil de ser visto. E aqui no caso 10, paciente de 40 anos, com dislipidemia e diabético, com edema facial bilateral. Bom dia, Caio. Nós Opa. temos TC cortaxial, e aí o que chama a atenção é que ambas as parótidas estão com um aumento difuso, né, de tamanho, bilateral, simétrico, e a gente vê até um pouco mais à direita que tem uma densidade de gordura, né, como se fosse uma substituição gordurosa da glândula. Aí um paciente com diabetes, hiperlipidemia, com esses achados, né, essa questão do aumento com substituição, tem que lembrar da possibilidade da cialose, né? Perfeito, perfeito. E aí, obrigado, Bruno. E aí a cialose, né, é uma condição, aumento benigno da glândula salivar. Ele não é neoplásico nem inflamatório, mas as causas principalmente são diabetes mellitus, a hiperlipidemia, né, obesidade, a doença hepática tiroidiana. Outras condições também, como jejum, a lactação e medicações diuréticos e metais pesados podem também fazer essa lipossubstituição, entre aspas, né, das glândulas salivares. A relação entre os altos níveis de lipídios no plasma e aumento da glândula salivar estão relacionados também com esse processo da própria disfunção, né?
salivar. Então, você pode também ter processos crônicos disso, um aumento da glândula, né, com alteração funcional dela. Na ATC pré-contraste vai mostrar esse aumento com a lipossubstituição, né, com substituição gordurosa, em ambas as glândulas parótidas, que é o mais comumente afetado, né? E aí eu trouxe também algumas questões do CBR, mas para a gente conseguir discutir um pouquinho sobre o tema, né? Então, considere o paciente de 65 anos com dores crônicas perimandibulares. Qual a causa mais provável dessas dores? Aqui na letra A, a gente tem tumor no assoalho bucal, letra B, cialolitíase bilateral, letra C, toros mandibulares, letra D, osteomas múltiplos e letra E, aneurismas saculares. Né? Aqui na imagem a gente consegue observar no corte de TC essas duas imagens cáusticas, né, hiperdensas, na topografia das glândulas linguais, né, submandibulares, que caracterizam, né, a cialolitíase bilateral. Então, é uma causa de dor, é uma causa de dor crônica também, se ela fizer obstrução e processo inflamatório crônico, e, no caso, a resposta, a letra B. Outra questão, com relação à cialolitíase, é correto afirmar, letra A, cerca de 30% dos cálculos são solitários, sendo múltiplos na maioria dos casos, 70%. Letra B, a glândula parótida é mais frequentemente acometida. Letra C, o ducto de Varton é o que está mais sujeito à formação de litíase devido à sua secreção mais espessa. Letra D, a glândula submandibular é a menos frequentemente acometida. E letra E, a ultrassonografia é o exame de maior acurácia para a sua avaliação. E aí, no caso, a resposta, letra D. O ducto de Varton, ele é mais sujeito à formação de litíase por conta da sua secreção mais espessa, né? E aí, essas foram as referências. E hoje, né, um dia especial, não podemos esquecer, né? Parabéns, Gustavo. Tudo de bom, meu amigo. Valeu, obrigado. Valeu, Caio. Beleza? Parabéns, Gustavo, e parabéns, Caio, pela aula. Você abordou aí, basicamente, as principais condições, né, inflamatórias. Só lembrar, não sei se você falou do HIV, né, cialopatia do HIV, também é outra condição que, às vezes, formam cistos, né, bilaterais, relativamente. Eu costumava ver mais, né, faz tempo que eu não vejo um caso, né, assim, lesões císticas, às vezes formam cistos maiores, né, bilaterais, parotídeos, lembrar da possibilidade de HIV, a cialopatia do HIV, né. E na prática, o que é importante, assim, no nosso... Geralmente, o primeiro exame que é feito nesses pacientes é ultrassom, né, mesmo, ultrassom e detecta alguma alteração. Às vezes, já se for uma parotidite aguda, uma coisa, fica só no ultrassom mesmo. E na suspeita de alguma obstrução, né, uma célula aderente obstrutiva, parte para TC ou para ressonância. E às vezes tem a cialo-RM, né. O ideal é que o paciente, sempre que tiver a possibilidade de ser cálculo, né, se faça uma TC primeiro, né. Às vezes os colegas já estão pedindo direto a cialo-RM, né. E aí a gente fica nessa situação que às vezes você não sabe diferenciar se é uma estenose do ducto ou se é um cálculo. Porque a ressonância às vezes é difícil, se for um cálculo pequeno, você identificar, né. Que a cialo-RM é uma hidrorressonância, né, vê líquido. Você vê aquele stop ali no ducto, você não sabe, pode ser uma estenose pós-inflamatória, né, pós-infecciosa, enfim. Ou pode ser ainda que tenha cálculo. E aí você tem que partir para uma TCzinha simples, sem contraste. Então a abordagem completa desses pacientes é TC sem contraste e, eventualmente, uma cialo-RM. Lembrando que a cialo-RM é uma sequência, né? E o ideal é que o paciente faça também a ressonância da face, que inclui as outras sequências T2, T1, pré e pós-contraste, para ver o processo inflamatório no parênquima também, né? Seria a abordagem mais completa que a gente poderia ter para chegar
diagnóstico nesse caso aí. É isso, muito boa. Parabéns, bem ilustrada a aula e o pessoal participou bem aí, acertou os diagnósticos. Parabéns. Obrigado, Parabéns, professor. cara. Show de bola aí a construção que você fez. Eu vi que você já está aí tentando utilizar as caixinhas, né? Pelo menos subliminarmente, né? Foi bem construída, bem dividida. Só complementando também, acho que acabou sendo, não sei se você chegou a citar, se citou, eu passou despercebido por mim. Também lembrar da doença da enfermidade, ou síndrome de Mikulicz, né? Você pode ter um acometimento, pelo menos, de 2 glândulas maiores, né? Inflamatório, e normalmente vem glândula lacrimal junto. Nesses pacientes, além da xerostomia, tem xeroftalmia também. E embora durante muito tempo ter sido interpretado como fazendo parte da espectro do síndrome de Jogo, eles têm anti-Ro negativo. Então, na verdade, né, ela faz parte da espectro das doenças inflamatórias relacionadas ao IgG4. Então, tem IgG4 positivo. Então, a dica é esse acometimento de pelo menos 2 glândulas maiores, envolvimento de glândula lacrimal, e no T2, lembrar do hipossinal, em T2, o que vai favorecer essa possibilidade de ter um IgG4 aí ativo, tá? Por conta do colágeno, da fibrose. Então, entra dentro desse contexto de doenças inflamatórias de glândulas salivares maiores. Parabéns a todo mundo aí pela essa participação ativa, foi bem bacana aí vocês participaram.